Uma boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Estamos estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. E no momento estamos estudando a lei de liberdade. E dentro da lei de liberdade, que já foi estudado, começou a ser estudado algumas semanas atrás, nós estamos estudando o tema de hoje, fatalidade. Já estudamos a liberdade de modo geral, o livre-arbítrio, né? O destino e tal. E hoje são duas questões, 851 e 852, sobre fatalidade. É comum a gente ver, às vezes na nossa sociedade, no cotidiano, no dia a dia, algumas expressões populares. Eu não tenho sorte. Quando Deus quer assim, tudo dá errado, né? E são várias frases, até às vezes para-choque de caminhão. Às vezes, apesar que os para-choques de caminhão são mais otimistas, né? Mas tem algumas frases que às vezes as pessoas se pegam a essa frase, ou ao ouvi-las, a pessoa acredita às vezes como fosse verdade. Ah, não tem jeito não. Por exemplo, se uma coisa não deu certo na vida dele, ele acha que tudo não vai dar certo. Por exemplo, se um relacionamento dele não deu certo, ele acha que nenhum relacionamento mais vai dar certo. Se partir para os negócios, se um deles não deu certo, então ele chega à conclusão que não tem mais jeito. Isso é um perigo, na realidade, porque se a pessoa se apega a isso e acredita que isso é uma verdade, ou seja, que as coisas vão acontecer com ele e não depende dele, aí fica difícil, fica meio complicado, né? Aí Deus não criou o livre-arbítrio. Isso, na realidade, é porque a gente, infelizmente, né, mas faz parte ainda do nosso contexto, como espírito, a gente não tem uma compreensão de Deus. Certo? Nós, como espírito imperfeito, temos apenas uma noção, às vezes superficial, um mais, outro menos, mas é uma noção de Deus. De maneira tal que a gente enxerga Deus como se fosse um ser que ainda tomaria partido, ainda tem raiva, tem ódio, se vinga da gente, castiga. De tal maneira que às vezes é preciso até que a gente faça as nossas orações, as nossas dedicatórias, para abrandar a ira de Deus. Na antiguidade era assim. Mas até hoje, às vezes, as pessoas têm medo de Deus. Olha, a gente tem medo de uma coisa ruim. Aí nós esquecemos que Jesus falou, Deus é Pai. Aí o apóstolo João diz assim, Deus é amor. E a doutrina diz assim, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O incriado, criador de tudo. À medida que a gente vai compreendendo, na realidade, o nosso Criador, a gente vai percebendo que não existe nada errado. O mal não existe, Deus não criou o mal apenas é uma coisa transitória criada por nós mesmos, mas depois a gente repara e acaba o mal. O mal é uma coisa só passageira. Quando a gente faz o mal a nós mesmos, quando a gente recupera aquilo ali, quando repara, é eliminado. E o bem que a gente faz sempre fica permanente. O bem, na realidade, é permanente. O mal não elimina o bem. Mas um bem elimina o mal. E então a gente esquece que a providência divina é a maneira sábia como Deus conduz todas as coisas materiais e as coisas espirituais, que nós é espírito. Isso é a providência divina. E Deus rege o universo através das suas leis divinas, que são sábias e misericordiosas e imutáveis. Está lá no Livro dos Espíritos, dando todas as explicações. As leis divinas são sábias, imutáveis, misericordiosa, tudo que é possível pensar em bom está nas leis divinas. Olhe, então, se as leis divinas rege
para que a gente seja verdadeiramente feliz, tudo que contém na lei divina é para nos favorecer, para que um dia a gente conquiste a nossa felicidade plena, então não tem que a gente temer, certo? Ah, sim, aí tem as dádias divinas. O que é essa dádiva divina? Acontece os problemas reencarnatórios. As dádivas divinas são os obstáculos que nos apresentam para a gente crescer. Pode pensar, pode olhar que cada um de nós só cresce, só aprende quando se apresenta a nós alguns obstáculos, alguma necessidade. A gente procura também superar aquela dificuldade, aí o aprendizado. A sociedade é assim, a humanidade é assim. Apresentou muito calor, aí alguém descobriu, não, inventou ar-condicionado. As distâncias começaram a transpor as grandes distâncias, aí começaram a criar exatamente os meios de transporte. Então as necessidades vão. Há muita gente para se alimentar. Só trabalhando com enxada na agricultura, eu não teria condição de alimentar todas as pessoas. Então, começaram a fabricar máquinas para substituir o homem e aumentar a produção. E assim vai. Então, essas são as dádivas divinas, são os obstáculos que se apresentam, porque sem ele a gente não cresce. A gente só cresce com a transpiração. A gente só cresce com a transpiração. Se a gente ficar na nossa poltrona, no ar-condicionado, a gente não aprende nada. A gente só aprende quando a gente entra em contato com a sociedade. Por isso que a lei da sociedade é uma das leis naturais. A lei divina. E as leis divinas estão aonde? Na nossa consciência. Independente de religião, independente de sexo, independente de país, independente de mundo, ela está na consciência. Quando Deus nos cria como espírito, coloca a sua lei divina na nossa consciência. Só tem uma maneira, só tem um detalhe, pequeno e grande detalhe. Deus nos criou todo mundo igual, simples e ignorante. Está lá a questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus dá todas as possibilidades para esses filhos, todos os filhos. E Deus dá a mesma destinação para todos os filhos, é torná-los espírito puro. Então, tudo que Deus faz é perfeito. E essas leis morais na nossa consciência, Deus também não deu gratuitamente, como não dá nada gratuito para nós. Então, como simbologia assim, Deus colocou as leis divinas como fosse pequenas sementes, para que a gente possa regar e desenvolvê-las. Então, à medida que a gente vai nos processos reencarnatórios, que são as escolas de aprendizado, nós vamos desenvolvendo essas leis. E quando a gente desenvolve essas leis, nós vamos conquistando a liberdade. Dentro dessa liberdade, nós vamos conquistando o livre-arbítrio. E nesse contexto, nós vamos desenvolvendo a nossa responsabilidade. E quando a gente deixa de assumir a responsabilidade, é que é o grande erro. Errar é passivo de errar. Ninguém consegue, na realidade, evoluir sem cometer nenhum erro. Seria talvez muito difícil. Não é impossível, mas nós sabemos que é difícil, porque o contato com a matéria, na realidade, a influência da matéria é muito grande, mas faz parte do aprendizado. Certo? Aí esse contato com a matéria é interessante, mas nos influencia. Então, nessas reencarnações, nós vamos desenvolvendo no contato com a matéria, no contato com o semelhante, vamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual e a capacidade moral. E, consequentemente, assumindo a responsabilidade dos nossos atos. Como eu falei, Deus não dá nada gratuito. Então, vamos recapitular um pequeno detalhe ali sobre liberdade, livre-arbítrio, destino, para chegar à fatalidade. Então, o que seria liberdade? Liberdade, para o espírito, é a capacidade que ele tem, na realidade, de atuar, é como se fosse um espaço físico dele atuar no universo.
Quando ele é criado das primeiras reencarnações, praticamente a liberdade dele é curtíssima. O homem lá da caverna se afasta ali, um determinado raio, apenas para sobrevivência, para alimentação e procurar um lugar para dormir, para descansar. Então as primeiras reencarnações praticamente quase zero a liberdade. Olha, se quase zero a liberdade, livre-arbítrio também. E não tem como tomar decisão, qual é a decisão que ele tem? Só quando está com fome, procurar alguma alimentação. Então, é praticamente um determinismo nas primeiras reencarnações. É o começo. É aquele que você inventa a criancinha na escola que você tem que levar e leva até a sala de aula e vai buscar na sala de aula. Ela praticamente não tem liberdade nenhuma de até alguns metros, você não é permitido que ande sozinho. Sempre alguém está acompanhando. Assim é as primeiras reencarnações. Você praticamente é zero liberdade. Aí para compensar, o que é que Deus faz isso aí? Já que a gente não tem a liberdade ainda, não tem o livre-arbítrio para tomar decisões. Veio o instinto de sobrevivência. Então, nas primeiras reencarnações, para compensar essa falta de liberdade, que a gente não conquistou, essa falta de capacidade intelectual e moral, que ainda é normal para o espírito recém-criado, Deus exatamente compensa com o instinto de sobrevivência. É para ele não perecer, vamos dizer assim, ter o medo de algumas reações, a gente se livrar dos perigos. É o instinto de sobrevivência. Mas o instinto de sobrevivência tem seus dias contados. Não é que ele vai se acabar, é que ele não vai precisar mais de utilizá-lo. Então, à medida que a gente vai desenvolvendo nossa capacidade intelectual e moral, a gente não deverá fazer mais uso do instinto de sobrevivência. Porque o instinto de sobrevivência não faz a gente evoluir, apenas nos livra do perigo. Para evoluir tem que tomar decisões. E dizendo é livre-arbítrio. Então, à medida que ele vem chegando nas reencarnações, o espírito vai começar tomando decisões e daí ele consegue progredir. Nessas algumas decisões, ele erra, é normal cometer erros. Para isso vem as reparações. E a lei de Deus prevê isso aí. Então, você criou o mal, que prejudicou a si mesmo aos outros, você repara, resolve a situação. Então, o que é a liberdade? A liberdade seria um campo de ação de você agir respeitando o direito dos outros. Porque se não respeitar o direito dos outros, deixa de ser liberdade para ser libertinagem. É que, infelizmente, a gente vê na sociedade algumas pessoas, em nome da liberdade, agindo com libertinagem. Ou seja, não respeitando o direito dos outros. Eu vou usar meu som é meu, a casa é minha, eu coloco o som na altura que eu queira. Aí vai incomodar os vizinhos. Mas é liberdade, meu som é meu, paguei, a casa é minha. Não, você tá atrapalhando, está prejudicando o seu vizinho. E assim vai, a gente verifica, na realidade, que infelizmente a gente não respeita, às vezes, o semelhante. E em nome da liberdade, levantando a bandeira da liberdade. E cometendo os nossos equívocos. Então a liberdade também é uma conquista. Então a gente podia, assim, para entender melhor, vamos dizer, a liberdade, você está num ponto central, é como se fosse uma circunferência, e essa circunferência vai aumentando de acordo com o raio, né? O raio vai aumentando. Então, às medidas que nós vamos reencarnando, vai aumentando esse raio dessa circunferência. Essa é a liberdade. É o campo de ação. O campo de ação, na realidade, é a nossa liberdade. Por exemplo, André Luiz, quando ele desencarnou, ele ficou no nosso lar. Passou um tempo no umbral, no nosso lar. Não tinha liberdade de ir para a colônia espiritual onde estava a mãe dele. Então, o campo de ação de André Luiz na espiritualidade estava limitado ali praticamente ao nosso lar. Do nosso lar, assim, para a Terra. Em outras colônias mais evoluídas, em termos assim, de vibrações, lógico, né, questão física, ele não poderia. Então, do jeito que às vezes nós estamos limitados a nossa liberdade aqui, no mundo espiritual é a mesma coisa. A gente está desencarnado, não vai em qualquer lugar que queira, não. Como já disse, cada um vai de acordo com a sua obra. Né? A gente vai ficar exatamente no lugar de acordo com os nossos merecimentos da nossa conquista. E o que é livre-arbítrio?
Que às vezes se confunde liberdade com livre-arbítrio. São pequenos detalhes. A gente vê, às vezes, em alguma literatura falando como se fosse a mesma coisa. Mas existe pequena diferença que a gente pode considerar. Então, liberdade é esse campo de ação. E o que é livre-arbítrio? É a minha tomada de decisão dentro desse campo de ação. Então, quanto mais aumenta esse campo de ação que é a liberdade, mais possibilidade, mais enredo me apresentam para que eu possa tomar decisões. Tá? Vamos materializar isso aí. Por exemplo, se minha liberdade é até num raio daqui de Recife a Vitória Santo Antão, que é minha terra natal. Então, meu campo de ação fica limitado a essa área. Então, as coisas vão acontecer, não tanto. Mas, quando eu aumento minha radiação, eu posso ir até Caruaru, 140 quilômetros. Até que Vitória é 50 quilômetros. Então, se agora meu radiação é até Caruaru, numa circunferência, um raio, com esse raio, então as possibilidades que me apresentam uma decisões aumenta. Então, à medida que a minha liberdade aumenta, meu campo de ação, o livre-arbítrio aumenta. Porque vai se apresentar mais oportunidade, mais desafio para que eu tome a decisão. Essa decisão, na realidade, pode ser certa e pode alguma vez dar errado. Quando der errado, nós corrigimos. Então, aí está a liberdade. Veja, não é uma conquista. Isso a gente tem que colocar na cabeça. Deus não dá nada de graça. Vou repetir pela segunda vez. Tudo é conquista. Por quê? Porque nós não teríamos méritos. Se Deus, aí poderia aquela velha questão, né? Porque Deus não criou a gente tudo perfeito. E agora? O universo todo espírito perfeito. Não tinha graça nenhuma. Qual o sal da terra, como diz Jesus? É exatamente essa diferenciação entre nós, que dá a possibilidade de um ajudar o outro. E quando diz um ajudar o outro é fazer a caridade. E quando a gente faz a caridade, é que a gente desenvolve moralmente, é a parte moral. Enquanto que a parte intelectual a gente faz trabalhando com os livros, etc., e vai desenvolvendo a parte intelectual. Mas a parte moral é só fazer a caridade. Mas se todo mundo fosse igual, como ia fazer a caridade? Não teria como fazer a caridade. Aí teria que Deus criar todo mundo como espírito perfeito. Mas como Deus criou todo mundo simples, ignorante e perfectível, dando todas as oportunidades, e essas oportunidades são reencarnações, então ninguém pode reclamar. Nesse percurso, nem todo mundo chega à destinação no mesmo tempo, como alunos escolares. Né? Pega uma turma lá de alfabetização de 100 alunos, e quando for com 30 anos, verifica como é que está aqueles 100 alunos. Um parado no primário, outro chegaram no secundário, outro no terciário, e assim vai. Então, é o livre-arbítrio. É a tomada de decisões na vida da pessoa. Um segue um caminho, outro segue outro caminho, e cada um, na realidade, todo mundo não chega junto lá. Às vezes todos possam até concluir o terceiro grau, mas não no mesmo tempo. A mesma coisa, todo mundo foi criado mesmo, todo mundo não. Deus sempre criou o espírito, né? O espírito não foi criado todo mundo na mesma época, né? Então, Deus não parou de criar, nem para de criar, como já afirmou Jesus. E essa caminhada fica a responsabilidade de cada um. Então, vemos liberdade, temos o livre-arbítrio, que é a tomada de decisões. Agora, interessante, imagina você, no momento que a gente se acorda, até ao deitar, imagina quantas decisões nós tomamos na nossa vida. Se você olhar, às vezes, um caderno não dá para anotar tudo. Que hora levantar, vai tomar banho, não vai, qual roupa vou vestir, qual vou comer, qual meio de transporte. Então, num dia, a gente toma N decisões. Imagina num contexto reencarnatório, imagina nas reencarnações. Então, essa tomada de decisão é constante. Como são milhões e milhões e milhões, a possibilidade da gente cometer alguns erros. Isso é normal, é natural. O que não pode, na verdade, o que não pode é a gente continuar permanecendo no erro.
E principalmente quando a gente toma conhecimento que está errado. Que aí é o ato imoral. O amoral, quando você erra, mas você não percebe que está errado, porque não desenvolveu a lei moral na consciência. O ato imoral, quando você já sabe o que é o certo e faz o errado. E o ato imoral, o moral seria o ótimo. Eu sei o certo e o errado e vou optar pelo certo. Aí estou um ato moral. E esse ato moral é exatamente o que nos faz crescer moralmente, né, como espírito mortal. Tudo bem. Aí vem o destino. E agora é o destino? Deus cria destino para nós? Não. Deus não cria destino para nós. E tem destino? Existe? Existe. Então, o que às vezes a gente tem é uma maneira equivocada de interpretar o que é destino. Destino, na realidade, quando se fala em destino, está muito ligado ao processo reencarnatório. Então, num processo reencarnatório, de acordo com o nosso enredo das outras reencarnações, dos nossos débitos, do nosso acerto e desacerto, é planificado isto, numa mesa redonda, para a gente materializar, na presença do nosso anjo de guarda, porque afinal de contas ele vai ser responsável por nós, ele tem que tomar parte exatamente da discussão do programa reencarnatório. E daí é traçado, nós, os reencarnantes, com a ajuda da espiritualidade, de seu anjo de guarda, traça o destino. Ou seja, o que é que eu devo fazer nessa reencarnação para corrigir algumas coisas equivocadas e desenvolver outras potencialidades. Então eu traço, na realidade, o destino. Não é Deus que traça para nós. Deus apenas nos criou e dá todos os meios que está previsto nas suas leis. O resto é conosco, porque nós somos co-criadores. Então temos que participar efetivamente como co-criadores para o nosso desenvolvimento. Então o destino nós criamos, na realidade, e cada um, nós criamos o destino. Também quando eu falo em destino, eu tenho que entender que são espíritos que já passaram por algumas reencarnações. Das primeiras reencarnações praticamente é um determinismo. Não tem destino nenhum. Porque não criei enredo nenhum ainda. Então, vou dizer, a partir da segunda reencarnação, vamos dizer assim, didaticamente, é que a gente já começa a ter o enredo, não é isso? Então, à medida que a gente vai evoluindo, mais reencarnações, vai se apresentar os enredos. E se esses enredos, a somatória dele no nosso passado, que vai definir, na verdade, nosso destino da próxima reencarnação. Então, nós traçamos os nossos destinos para que a gente possa continuar progredindo. Quando ele chega aqui, como nós temos o livre-arbítrio, a gente pode alterar esse destino a todo instante e a toda hora. E Deus permite. Afinal de contas, somos nós que traçamos. Deus apenas dá o apoio. E o apoio dele é tudo que nós precisamos. E o apoio dele está inserido nas leis divinas. Então nós traçamos nosso destino e aqui a gente muda. Ah, eu vim programado para casar com fulano. Me casei com cicrana. Pronto, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se eu precisar reencarnar com aquela jovem, em outra reencarnação eu vou reencarnar, tudo bem. Se houver necessidade. Acontece que às vezes a gente modifica esse destino para pior. Esse é o perigo. Então Deus permite que a gente modifique ele para melhor ou para pior. Então muitos de nós, às vezes, aqui, as coisas estão acontecendo que nós estamos modificando aqui coisas que programamos. Programei para fazer isso, isso e aquilo. Aí quando chega aqui, a gente modifica. Porque o contato com a matéria, a gente recebe muita influência dessa matéria. Isso faz parte. É uma das características de espírito puro, é você receber muita influência da matéria. Como bons espíritos, há um equilíbrio. Você chega até a influenciar mais a matéria do que é influenciado. E como espírito puro, zero influência da matéria. Então nós traçamos nosso destino, não podemos reclamar de Deus. A gente não pode ser nenhuma, né? Porque infelizmente a gente às vezes reclama de Deus, que não temos sorte, não temos isso e aquilo, né? Se falar em sorte, o que é a sorte? Um bom professor de matemática,
e Devan vai matar a charada na hora, né? Quem estuda esses cartesianos, não vou complicar muito não, pessoal. É aqueles dois eixos assim, ó, perpendicular entre si, tá? Horizontal, da abscissa, vertical, ordenada. O que é, na realidade, a sorte? É o encontro da habilidade, a preparação com a oportunidade. Aí fulano teve sorte. Fulano teve sorte, passou no vestibular. Ele se preparou. Adquiriu habilidade para aquela tarefa. Apareceu a oportunidade de fazer o concurso, ele fez e passou a coordenada. Então, a sorte, que fulano teve sorte. Aí vê lá a quantidade, o que ele passou, quantas noites de sono, né? A oportunidade. Aquele rapaz que desencarnou, Smith, né? É esse mesmo o nome dele? Do basquete. Como? Oscar. Às vezes alguém perguntou na entrevista lá, é o cestinho de ouro. Que ele não errava quase nenhum, acertava quase tudo. Você é muita sorte, nasceu com muita sorte. Aí ele mostrou a sorte dele. A sorte dele, que ele parece que era 1000 vezes por dia com a bola na cesta. Aí depois, quando ele estava acertando quase 100%, o pessoal esqueceram que ele passava dia e noite fazendo aquele mesmo exercício. O bom aluno que estuda até 2, 3, 4 horas da manhã, aí seria em primeiro lugar, fulano teve sorte. Veja a noite de sono. Então, sorte, na realidade, é o que eu encontro quando você está preparado, habilitado, com oportunidade. Às vezes você está habilitado, mas não chega a oportunidade. Mas o dia vai chegar. Aí quando chega, você está prontinho lá, aí teve sorte. Aí a pessoa não se prepara, aí chega a oportunidade, ele perde a oportunidade. Então, liberdade, esse campo de ação. Livre-arbítrio, tomada de decisão nesse campo de ação. Destino é traçado por nós mesmos no programa reencarnatório. E aqui a gente pode modificá-lo, para melhor ou para pior. E a sorte, na realidade, a sorte é uma conquista. Aquele mais esperto se prepara, quando chega a oportunidade, ele está presente ali, ele consegue se dar bem. E o determinismo? A doutrina espírita, no livro dos Espíritos, na realidade, não existe uma discussão sobre o determinismo. Que nós vamos dizer, fatalidade, determinismo, é uma coisa bem parecida, são primos entre si, são pequenos detalhes, mas também tem uma pequena diferença. Vamos dizer, o determinismo nós vimos que praticamente é um conceito, um princípio filosófico, ou seja, que tudo na realidade já está pré-determinado, determinado. Isso seria a noção de determinismo, certo? Aí vamos ver que a fatalidade é um pouquinho diferente, mas está dentro desse contexto. O que é fatalidade? Eu não posso modificar nada que estava previsto. Então, se estava previsto acontecer isso comigo, alguma coisa, eu não posso mudar. Fatalmente vai acontecer. E a gente vai verificar agora que não é bem assim. Às vezes a interpretação é equivocada. Emmanuel, no livro, esqueci o nome do livro agora, depois fosse lembrar. Ele diz que, na realidade, nas primeiras reencarnações existe o determinismo. O espírito não tem enredo. Ele vai traçar o destino, que o destino vai traçar, porque ele está na primeira reencarnação ali. Estão empurrando ele, vamos dizer assim, né, no sentido figurado. Primeira reencarnação, não tinha a mínima noção. Não tem enredo. Não tem desenvolvimento cultural, etc., nem moral ainda. Está zero, tudo zerado. É o determinismo que vai imperar nas primeiras reencarnações. É o determinismo. À medida na segunda já começa a ter um pouquinho já de liberdade, um pouquinho já de desenvolvendo seu livre-arbítrio, e assim vai. Mas as primeiras reencarnações praticamente é o determinismo. Ou seja, uma predeterminação do que vai acontecer ali. Ele não pode tomar decisões. Aí, vamos dizer assim, Deus toma decisão por ele, só naquele períodozinho. Com uma criancinha lá que a gente tem que levar até a sala de aula e apanhar na sala de aula. Zero liberdade da ação dele. Vai no banheiro, vai ter que levar a criancinha ao banheiro. Certo? Ele não tem liberdade nenhuma, não tem livre-arbítrio, nem tomar decisão. Para comer, vai ter que dar o comer para ela.
Então, praticamente, é o determinismo ali no início. Uma criança não tem ação pessoal de tomar decisões. Os pais, na realidade, principalmente a mãe, é que toma decisão para ele. Assim exatamente que ocorre nas primeiras reencarnações. Agora, existe um determinismo, que vamos dizer assim, o determinismo divino. Vamos chamar de determinismo divino, né? Essa nomenclatura é que estou inventando agora. Qual é o determinismo divino? A destinação final é chegarmos a espírito puro. Existe um determinismo divino. Todo mundo, sem exceção, um dia se tornará espírito puro. Quando chegar, é um problema de cada um de nós, o tempo vai gastar. Esse é o determinismo. Certo? É o determinismo divino. Sim, tá o livro aqui. O livro do Consolador, emana a questão 136. O determinismo, para você ter ideia, é igual como fosse para os animais, é um determinismo. E os quase selvagens, as primeiras reencarnações, existe o determinismo. Aí depois ele vai adquirindo exatamente a liberdade e a tomada de decisões, que é o livre-arbítrio. Então, esse exatamente é o determinismo. Todos na mesma criação, todos com a mesma possibilidade e todos com a mesma destinação. Agora, a fatalidade, que é exatamente o assunto para mim da noite de hoje, né? Mas precisamos fazer agora uma retrospectiva para que a gente chegasse agora com fatalidade, já tendo uma noção desses dados, desses elementos anteriores. Então, o que seria a fatalidade? Na concepção. É o destino, na realidade, que nós não podemos modificar, evitar. Fatalidade. Não posso evitar. Tem muita gente que diz, não, vai ter fulano, aconteceu tal coisa com ele. Houve uma fatalidade. Será? Será que todos os encarnos, todas as mortes que existem na realidade, vamos dizer, atropelamento, etc., estava previsto na realidade, com fatalidade para isso? Pode ter acontecido ou não. Mas nem sempre. Alguém, na realidade, fica alcoolizado, pega um carro e vai causar um acidente, mata alguém e se mata. Foi fatalidade? Não, foi imprudência. O grande problema nosso é colocar tudo absoluto. Não, tudo isso aí é assim. Ou seja, fechar a questão que todo acidente, por exemplo, todo acidente foi uma fatalidade. Não. Mas tem acidente que é fatalidade? Tem. E normalmente essa fatalidade, você programou essa fatalidade. No livro Ação e Reação de André Luiz, capítulo 18, tem uma questão de Lucas e Ascânio, dois espíritos, estavam na espiritualidade, e já estavam galgando posições melhores em outra coluna espiritual. E foi exatamente fez essa solicitação. Aí os mentores dele chamou, aí ele fez uma regressão de memória e mostrou que ele tinha um débito ainda aqui na Terra, que ele precisaria reencarnar. E ele não tinha essa lembrança, a memória espiritual dele ainda não tem vindo à tona. Aí verificou que em reencarnações anteriores, aproveitando um conflito interno, fosse uma pequena guerra civil, ele jogou vários companheiros de várias alturas. Aproveitou ensejos inimigos dele, aproveitou aquele tumulto e aproveitou a ocasião e eliminou alguns inimigos. Como esses dois espíritos já tinham uma certa evolução, de imediato ele solicitou uma reencarnação. E nessa reencarnação, ele traçou o destino dele. E qual foi o destino dele? Reencarnar, entrar na aviação, na aeronáutica, e sofrer um acidente aéreo. Morrer de um acidente aéreo. Ele que determinou. Isso aí. Para sentir exatamente na pele, esse resgate mais sério, para sentir na pele aquilo que ele fez os outros sofrerem. Então eles morreram de acidente aéreo,
traçado pelo destino dele. Foi uma fatalidade. Quando ele reencarnou, não tinha jeito. Ia na verdade, sofrer, morrer de um acidente aéreo. Mas programado com ele. Então, a fatalidade, ela existe, mas em nível material. Dos fenômenos, dos acontecimentos em nível material. Não existe fatalidade em nível moral. Porque em nível moral você pode, na realidade, de acordo com as suas atitudes, mudar de atitude. Por exemplo, no livro A Vida Escreve, tem um cidadão que ele tornou-se espírita, trabalhava no centro espírita e trabalha numa fábrica e trabalha em reunião mediúnica, um excelente trabalhador. E de repente ele sofreu um acidente na fábrica e perdeu um dedo. E ele ficou, logicamente, deprimido, chateado com aquilo ali, né? E os outros companheiros também, né? Puxa, o espírito, um bom trabalhador da casa, uma pessoa, ótima pessoa, só faz o bem, e acontece com ele tanta gente ruim por aí e não perde o dedo. Aí um mentor, na reunião mediúnica, se comunica espontaneamente e pede que ele tivesse paciência, etc, etc. Que, graças ao comportamento dele naquela reencarnação, pelo bem que ele estava fazendo, pela atitude moral, ele perdeu apenas um dedo. Porque em outras reencarnações, ele fora um senhor de engenho muito violento, que quando ficava bravo com alguns escravos, colocava na moenda, e o escravo perdia a mão. Ele reencarnou, programado para perder a mão. Mas tanto bem que ele fez, na realidade, que ele modificou o seu próprio destino. De perder a mão, perdeu apenas um dedo. Então, por isso que a lei de Deus ela é igual a nossa, que às vezes se aproxima da lei divina, a lei civis. Tem um atenuante e o agravante. Certo? Por isso que quando a gente comete um crime perante a lei de Deus, é uma avaliação daquele crime. Por exemplo, um assassinato é um crime, mas para o assassino é diferenciado de acordo com a circunstância que levou ao crime. Um suicida, idem. Suicida é um dos piores crimes da humanidade, para o ser humano. Mas a gente vê no livro, na última parte do livro, O Céu e o Inferno, relata de alguns espíritos que suicidaram. E como foi gerenciada a situação dele no mundo espiritual. Então, pela circunstância, mas ele tem um pai que, na realidade, suicidou-se para o filho não ir à guerra, porque ele era rimo de família. Veja que a intenção deles era a melhor possível. Suicidou-se para não ver o filho ir à guerra e possivelmente morrer assassinado na guerra. Ele suicidou-se porque, como rimo de família, filho único, ele não ia à guerra. Então, veja, é diferente de você suicidar-se por uma banalidade qualquer. Então, cada caso é um caso. O crime é sempre um crime. Agora, tem as atenuantes e agravantes. Por isso que, às vezes, os males, nos equívocos que a gente faz, a providência divina, a nossa lei divina, nos acolhe e faz uma análise para que a gente mesmo, a nossa consciência, possa refletir e como a gente vai conseguir se regenerar, conseguir reparar os nossos equívocos. Então, a fatalidade existe, na realidade, em nível material. Por exemplo, uma fatalidade da gente reencarnar. Queiramos ou não, temos que reencarnar. Porque senão a gente não consegue evoluir. Enquanto não quer, a espiritualidade empurra a gente para reencarnar. São reencarnações compulsórias. Para desencarnar, todo que encarna tem que desencarnar. É uma fatalidade, não tem como. Vai desencarnar, mais cedo ou mais tarde. Ah, tem um dia para desencarnar? Tem. Mas nem sempre a gente consegue desencarnar no dia previsto. André Luiz diz que a maioria de nós desencarnamos antes do tempo. Pelas nossas viciações. Ah, vim encarnar com 80 anos. E agora? Às vezes a pessoa pega viciações, alcoólatra, morre de cirrose hepática.
E agora? Não estava previsto ele reencarnar para morrer de cirrose, não. Que ninguém reencarna para morrer de vício, não. Ele estava previsto para 80 anos e desencarnou com 50 anos. Um exemplo, meu irmão mais velho, com 50 anos. Cirrose alcoólica. Estava previsto ele desencarnar naquela situação? Não. Ninguém reencarna aqui para morrer de vício, não. Ninguém encarna para assassinar. Ninguém reencarna aqui para ser assassinado. Mas no ambiente que ele encarna, ele saberá que poderá morrer assassinado ou se tornar um assassino. Mas faz parte do enredo dele, faz parte do destino traçado por ele, e é ali que ele deverá reencarnar. Ele sabe das possibilidades que poderá acontecer. Não que ele vai ter que morrer assassinado, não tem que ele vai assassinar alguém. Mas ele sabe, na realidade, pelo ambiente que ele vai reencarnar, que precisa reencarnar ali está o enredo dele, essas possibilidades. Então, por isso que às vezes a gente pensa que a fatalidade, não, isso vai acontecer, não. Que se visse a fatalidade, o que aconteceria? Não existia livre-arbítrio. Que a fatalidade é o oposto do livre-arbítrio. Se existisse a fatalidade, não existia livre-arbítrio. Se existisse o determinismo em todos os instantes, não haveria também o livre-arbítrio. E sem o livre-arbítrio, a gente seria uma máquina. E sem o livre-arbítrio, a gente não iria progredir. Aí na questão 851, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida de acordo com o sentido atribuído a este vocábulo? Interessante, veja a pergunta, né? A fatalidade, da maneira que a gente se diz por aí, da maneira que é interpretado esse vocabulário, essa palavra. Aí outra pergunta. Todos os acontecimentos da vida são predeterminados? A gente vê muito, não tinha jeito não. Para aquela pessoa não estava previsto isso. Nesse caso, novamente outra pergunta, nesse caso, se isso na verdade acontecesse, que venha a ser o livre-arbítrio, né? Então, se houvesse na verdade o determinismo, isso aí, absoluto, essa fatalidade, como ficaria o livre-arbítrio? A espiritualidade responde: a fatalidade existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova física. Fatalidade. E tem as provas morais, mas não como fatalidade. Não está inserida fatalidade. Ao escolher uma prova, elege o espírito para si mesmo, para si, uma espécie de destino, que é consequência da sua posição espiritual. Então, quando ele, na realidade, escolhe uma prova, ele está estabelecendo o seu destino. Sim, mas por que o destino de fulano é melhor do que o de cicrano? Porque fulano está mais evoluído e cicrano está menos evoluído. Porque cicrano nasceu em determinado país, determinado planeta, determinada sociedade, que já tem esses méritos. E os outros? Cada um vai nascer de acordo com as suas condições. Como diz no interior, a cegonha não erra a casa, não. A cegonha vem exatamente no lugarzinho certo. A gente nasceu com o pai certo, com a mãe certa, na sociedade certa, tudo certinho lá. A cegonha, a espiritualidade não erra o caminho, não. É que nós é que estabelecemos de acordo com a nossa necessidade. Como nós somos diferenciados em termos de evolução da parte moral e da parte intelectual, cada um de nós são enredos diferentes. Daí a gente verificar essa diversidade. Sim, podemos considerar o seguinte: tem aqueles espíritos mais evoluídos que reencarnam na sociedade mais inferiorizada para ajudar. É isso que a espiritualidade faz, né? Aqui tem o planeta Terra, planeta de expiação em prova. A Terra com planeta de expiação em prova,
Nem todo mundo está espiando, nem todo mundo está prova assim, todo mundo está provando. Até que não precisa mais como espírito puro. Mas, espiando, nem todo mundo está espiando. Mesmo nas expiações, são gradações diferentes. Então, tem muitos espíritos aqui entre nós que estão superior a nós, então já passou dessa fase, não estão mais espiando ali, e vêm aí para nos ajudar, são os professores, são os mestres. Então a nossa sociedade está mesclada, e da gente ficaria, logicamente, a quantidade é menor, dá para até perceber, a gente percebe na sociedade aqueles espíritos mais evoluídos. É como um hospital, né? Se todo mundo doente, tem que ter os médicos, as enfermeiras, a equipe médica, para cuidar, mais saudável do que a gente, senão, como ia cuidar da gente? Então, Deus não coloca na sociedade todo mundo com dificuldade. Deus não coloca numa família todo mundo desequilibrado. Pelo menos um na família se salva. Mas equilibrado, para poder ajudar os outros. Né? Esse é normal, é natural. A gente olha assim, toda família sempre tem. Aquele que é o cara ou a cara, né? Aquele ali que segura a barra. Para poder manter mais ou menos o restante, ajudar o restante a manter equilibrado. No que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Aí vem a questão do problema até reencarnatório, problema de obsessivo, né? Os espíritos têm capacidade de nos influenciar. Nós temos a capacidade de não ser influenciado. Porque senão a gente estaria perdido. Ah, mas por que a obsessão? Ah, porque nós abrimos a guarda. Ele tocou o nosso ponto-chave, o nosso ponto fraco. Aí nós não queria, não. Lógico que não queria, mas deu guarida. Aí não queria ser obsediado. Puxa vida, mas a tua conduta faz com que você seja obsediado. Certo? Então, do jeito que... Essas são as tentações. As tentações existem, faz parte do processo. Né? Os obsessores são os verdadeiros professores. Só que ele usa a palmatória ainda. Né? Aí dói. E a gente, às vezes os outros ensinam de maneira mais branda. Porque eu fui da época da palmatória ainda, lá nas primeiras lições. Questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. A desgraça não estará no seu destino? Né? Nunca está certo. Sempre está errado aquela pessoa, né? Sempre está errado. O que acontece? Ah, não. Aí o destino daquela pessoa não tem jeito, não. Aí foi Deus que traçou. É Deus que quer assim? É o comodismo, né? Quando a gente não quer colocar... Veja, a nossa ignorância ainda é tão grande que a gente coloca a culpa em Deus. Mas está assim porque Deus quer. E Deus quer coisa nada ruim para ninguém. Não é? Mas a gente não, foi o que Deus quer. Aí resolve o problema, ninguém mais discute. Pô, o que Deus quer, fazer o quê? Deus só quer coisa boa para a gente. As coisas que estão acontecendo ruim não é porque Deus quer, não. É apenas Ele permite porque faz parte do aprendizado. Né? Aí tudo bem. Vou repetir a questão. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procede, a desgraça não estará no seu destino? Resposta. São, talvez, prova que devam sofrer e que elas mesmas escolheram. Traçou o destino. Foi o destino traçado. E aqui ele modifica. Tem coisas que acontecem boas e ruins, que é atitude nossa aqui, agora. Mas tem coisas que já vem nosso enredo do passado, que é o destino traçado por nós mesmos. Porém, ainda que lançais a conta do destino, o que as mais das vezes é apenas consequência da vossa própria falta. Nós cometemos mais falta e diz que é o destino. Isso é o destino, é de Deus, pronto, está resolvido. Achamos mais simples, aí agora Allan Kardec nessa questão, ele fez comentário, esse comentário agora é de Allan Kardec. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio
atribuir nossos fracassos à sorte e ao destino, do que a nossa própria falta. A gente culpa Deus e o mundo, né? A família, conheço a família que eu tenho, no país que eu vivo, a sociedade que eu vivo, aí coloca a culpa em fulano, beltrano, até o anjo de guarda que não cuida da gente. Não é isso? A gente coloca a culpa em todo mundo. Mas nós não, né? Eu tenho que fazer a reforma ainda da mulher que é problemática. Mas eu não, eu sou perfeito. A mulher que está culpando. E a mulher idem, o marido, né? Não, fulano, ciclano, quando não, isso serve para fulano. E para mim não serve não, é? As lições servem para nós não? Então veja, pessoal. Falando pessoal de uma maneira bem assim, bem informal, né? Deus oferece tudo para a gente. Está tudo redondinho, tudo perfeito no universo. A lei de Deus é imutável, não precisa mudar nada. Por isso que o milagre não existe. Seria uma derrogação das leis divinas. Tudo funcionando. O que não está funcionando perfeitamente ainda é a nossa cabecinha. A gente faz as coisas erradas e às vezes a gente fica meio perdido. E aí fica culpando Deus e o mundo. Mas Deus oferece todas as oportunidades e com certeza, que é o determinismo, um dia seremos felizes de verdade. Quando chegará isso aí, vai depender de cada um de nós. Que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo hoje e sempre.